Você já sentiu um calafrio na espinha, como se algo estivesse errado, mas ninguém ousa falar? Em 2025, as ruas da América estão gritando o que antes era sussurrado. Cidades pulsam com protestos, subúrbios tranquilos exibem cartazes de revolta e universidades trocam aulas por cânticos de resistência. Não é mais apenas política, é pessoal, cultural e imparável. Um nome continua acendendo o pavio: Donald Trump. Mas por que alguns estados o rejeitam com uma fúria que pode reescrever o futuro? O que antes era um sussurro virou um rugido. Estados que nunca se envolveram em disputas ideológicas agora estão nas ruas. E isso não é uma onda comum de insatisfação. É uma tempestade que cresce a cada dia. A rejeição não parte de adversários tradicionais, mas de regiões que antes se mantinham caladas, distantes. O que será que finalmente as fez explodir? Qual é o limite que foi ultrapassado? A resposta está em cada cartaz erguido com raiva. Hoje vou te mostrar os 10 estados que rejeitam o governo atual e vou te explicar o porquê tem tanta fúria pelas ruas dos Estados Unidos. Começando com o primeiro estado, Vermont. Imagine um cartão postal. Árvores de bordó, pontes cobertas e cidades pacatas. Agora, visualize essas cidades explodindo em 2025. A calma quebrada por gritos de protesto. Mais de 70% dos vermonteses desprezam Trump. Por quê? Suas tarifas esmagaram fazendas familiares, transformando sonhos de xarope de bordó em dívidas. Inundações devastam casas, enquanto as proteções climáticas evaporam sob sua gestão. Programas de saúde para áreas rurais cortados. Isso não é apenas desagrado, é sobrevivência. As colinas tranquilas de Vermont agora são um campo de batalha. As mudanças climáticas também golpeiam com força. As enchentes são mais frequentes e as proteções ambientais desapareceram como neve ao sol. E isso não é apenas estatística. É o senhor de 80 anos que perdeu a casa. É a jovem mãe que vê a escola do filho ser fechada por falta de recursos. Vermont não está protestando por ideologia, está gritando por sobrevivência, e o que antes era prudência virou raiva. A sede legislativa, que costumava receber grupos de escoteiros e visitas escolares, agora é palco de marchas quase semanais. Pessoas que nunca seguraram um cartaz na vida agora coordenam movimentos. É mais do que oposição, é repulsa. E a pergunta que paira no ar é: se até Vermont está à beira do colapso político, o que mais pode estar por vir? Do frio para o calor, chegamos ao Havaí, um paraíso tropical onde agora, além do som das ondas, escutam-se cantos de resistência. Em 2025, o estado ostenta a menor taxa de aprovação de Trump em todo o país. Parece improvável, até você entender que para os havaianos, essa rejeição é questão de respeito ou da falta dele. A má gestão da pandemia foi só a faísca. O abandono federal foi o combustível. O turismo, coração da economia local, quase entrou em coma. A negligência climática fez com que o mar avançasse e os ventos se tornassem ameaças. E enquanto isso, os moradores, especialmente os nativos, sentem que sua voz nunca importou. Agora, eles fazem questão de gritar. Protestos ganham espaço nas praias, nas universidades, nos centros comunitários. A ilha está distante do continente, mas mais conectada do que nunca com uma mensagem de recusa. O ressentimento não vem só da economia, é cultural, é ancestral. Quando os líderes ignoram as terras sagradas e tratam questões indígenas como detalhes, a dor vira fúria. Os havaianos estão mandando um recado claro: basta de desrespeito. E essa rejeição está se espalhando como lava vulcânica, queimando o que encontra pela frente. A política deixou de ser uma discussão e virou defesa da identidade. Antes de mergulharmos no próximo estado, quero saber de você. Você acredita que esses protestos podem mudar o rumo da política americana? Comente aqui embaixo o que você acha. Sua opinião é muito importante para mim
E se você já viu sinais parecidos na sua cidade ou estado, compartilha nos comentários. Eu adoro ler cada história que vocês contam. Maryland, um estado que parece brilhar à distância. Centros tecnológicos, bairros elegantes, a proximidade com Washington. Mas por trás dessa fachada bem cuidada, há um descontentamento que ferve. Em 2025, Maryland não apenas desaprova Donald Trump. Ele é visto como uma ameaça ao modo de vida que o Estado construiu com tanto esforço. E essa ameaça despertou uma fúria difícil de apagar. Não é exagero, é realidade. A política aqui sempre foi levada a sério, mas o que era atenção virou revolta. Cientistas, educadores, servidores públicos, gente que acredita em fatos, em instituições, em progresso. Quando viram programas ambientais desmoronarem, pesquisas serem desvalorizadas e cortes atingirem a saúde pública, algo quebrou. De Baltimore a Bethesda, protestos não são mais esporádicos. Viraram rotina. E cada um deles tem um nome em destaque: Trump. Com o aumento do nível do mar ameaçando o Anápolis e a Baía de Chesapeake, a mudança climática se tornou um pesadelo vivido. E Trump ignorou, cortou verbas, desfez regulamentações. Para muitos marylandenses, isso é pessoal. O mar que avança não é uma teoria. É a rua da escola alagada, é a casa do vizinho inundada. Quando a realidade bate à porta e o governo vira as costas, a paciência evapora. A frustração vai além da natureza. Maryland é diverso, é orgulhosamente misturado. Mas a retórica de Trump em relação à imigração, à raça, aos direitos civis, acendeu cicatrizes profundas. Baltimore, marcada por desigualdades históricas, agora pulsa com novo ativismo. Jovens lideram marchas, artistas transformam muros em mensagens e os sindicatos retomam voz. Isso não é apenas rejeição, é resistência organizada. E tem mais. O Estado abriga milhares de funcionários federais. Sob Trump, viveram congelamentos, perseguições, cortes e ameaças. Não apenas as suas funções, mas a própria dignidade. Pessoas que se dedicaram a servir o país se viram humilhadas por decisões políticas instáveis. O resultado? Um ambiente tóxico, sufocante, onde o medo passou a fazer parte da rotina. Maryland cansou de engolir sapos. Agora, Virgínia, um estado que carrega a história dos Estados Unidos em seu solo. De campos de batalha da Guerra Civil a memoriais dos direitos civis, tudo aqui fala de luta e superação. E em 2025, uma nova batalha está sendo travada, desta vez contra Donald Trump. Mas o curioso é que esse novo conflito não parte apenas de bastiões democratas. Está brotando nos subúrbios, nas universidades e até em antigas zonas conservadoras. No norte da Virgínia, onde vivem milhares de trabalhadores federais, o clima é de frustração crônica. Profissionais acostumados à lógica, à ordem, à responsabilidade, se viram mergulhados no caos institucional. Projetos paralisados, denúncias ignoradas, departamentos desfeitos. Muitos dizem que nunca se sentiram tão desrespeitados pelo próprio governo. E quando a confiança desaparece, o voto de apoio vira voto de revolta. No litoral, a situação também é alarmante. Norfolk, casa de uma das maiores bases navais do mundo, está debaixo d'água, literalmente. A elevação do nível do mar transformou a defesa nacional em um problema climático. Quando Trump revoga políticas ambientais, o risco não é mais teórico. É estratégico. Soldados, engenheiros, famílias inteiras sabem que o tempo está contra eles e que quem deveria protegê-los não os escuta. Nas universidades de Richmond, a juventude virou o protagonista. Marchas pela justiça racial, defesa dos direitos de voto, proteção ambiental. A nova geração não quer só mudanças, quer respeito e está disposta a lutar por isso com criatividade e persistência. Muitos jovens relatam que suas famílias, antes neutras, agora participam dos protestos.
É como se a indignação tivesse atravessado gerações. Em condados antes considerados seguros para os republicanos, o cenário mudou. Fairfax, Henrico, Loudoun. Todos estão se tornando epicentros de ativismo e resistência. As placas nas janelas, as reuniões comunitárias, os comitês locais, tudo sinaliza que o tempo da passividade acabou. A Virgínia está mudando, e rápido. E se você chegou até aqui, está claro que se importa com o futuro dos Estados Unidos. Então, aproveita esse momento e se inscreve no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias que a mídia tradicional tenta esconder. Aqui você encontra vozes reais, indignações legítimas e análises que vão além do superficial. A sua inscrição é um voto de confiança e de resistência. Rhode Island. Pequeno no tamanho, gigante na influência emocional. À primeira vista, suas ruas charmosas, a orla tranquila e a cena artística vibrante escondem uma revolta crescente. Em 2025, Rhode Island não é apenas um estado que desaprova Donald Trump. É um símbolo da resistência feroz que cresce entre comunidades cansadas de discursos vazios e políticas que ignoram suas necessidades. O que move essa rejeição? Educação. Rhode Island é um dos estados com maior número de cidadãos com ensino superior per capita. Aqui, a desinformação propagada e o ataque às instituições acadêmicas não são vistos como meros debates políticos. São insultos pessoais que tocam fundo em uma população que valoriza o conhecimento e o progresso. No campo da saúde, o Estado foi pioneiro ao expandir o Medicaid e garantir acesso para os mais vulneráveis. A tentativa de desmontar esses avanços durante a era Trump foi sentida como um golpe duro, especialmente em cidades operárias como Pawtucket e Woonsocket. Famílias que dependem desses serviços vivem o impacto diariamente, transformando a política em questão de vida ou morte. Rhode Island também carrega um orgulho sindical forte, com raízes que atravessam gerações. A retórica sobre trabalho e imigração não é apenas política, é pessoal. Quando a identidade das famílias é questionada ou distorcida, a resposta é imediata e contundente. O ativismo antes discreto hoje é ruidoso e organizado, com murais coloridos e protestos que enchem as ruas. A erosão costeira ameaça não só o território, mas a história e o modo de vida. Providence enfrenta inundações frequentes que prejudicam negócios, escolas e residências. Cada corte nas políticas ambientais é uma sentença para o futuro desse estado. E Trump, ao revogar essas proteções, se tornou o inimigo de uma população que luta para preservar seu lar. Essa combinação de educação, saúde, trabalho e meio ambiente fez de Rhode Island um polo de resistência vigorosa. E essa resistência não é silenciosa. É um grito que ressoa por toda a costa leste, sinalizando que a rejeição a Trump não é passageira, mas uma força política em crescimento. Agora, pense em um estado que representa o oposto do tradicional. Califórnia. Aqui, diversidade, inovação e ativismo são a norma. A rejeição a Trump é barulhenta, organizada e multifacetada. Em 2025, os protestos não vêm só das grandes cidades. Estendem-se das universidades aos bairros suburbanos, formando um mosaico de vozes que clamam por mudança. Enquanto olhamos para o mapa dos estados mais críticos a Donald Trump em 2025, percebemos que a rejeição não é apenas política. É um fenômeno cultural, social e emocional que está remodelando o país. Cada estado, com suas próprias histórias e desafios, se tornou um campo de batalha, onde o futuro está sendo disputado com intensidade e paixão. A Califórnia, com seu poder econômico e influência cultural, está enviando uma mensagem clara. O modelo Trump não é o caminho para o futuro. A resistência aqui é forte, organizada e inspiradora, um reflexo da diversidade e da luta diária por justiça social e ambiental.
Essa luta é um sinal dos tempos, um alerta para o que está por vir em todo o país. Nos estados do Nordeste, como Rhode Island, Maryland e Virgínia, a rejeição é visceral, alimentada por um mix de fatores que vão desde cortes em serviços essenciais até o impacto direto das políticas climáticas. Nesses lugares, a política deixou de ser um jogo distante para se tornar uma batalha pessoal, um desafio que mobiliza famílias, comunidades e jovens. No meio oeste e no norte, estados como Vermont e Havaí se destacam não apenas pela desaprovação, mas pela transformação dessa desaprovação em ação concreta. Marchas, protestos e movimentos comunitários ganham força, pressionando líderes locais e nacionais a reconsiderar rumos e prioridades. O futuro da política americana pode muito bem ser definido nesses territórios. Esse fenômeno deixa claro que o legado de Donald Trump não é unânime, e sua influência encontra resistência feroz em áreas que antes eram mais silenciosas. A próxima eleição não será apenas sobre votos, mas sobre essas vozes que se levantam cada vez mais fortes e unidas. Agora, se você assistiu até aqui, deixe seu like para mostrar que essa análise fez sentido para você. Cada curtida nos ajuda a continuar produzindo conteúdo aprofundado, com histórias reais que poucos querem contar. Seu apoio faz toda a diferença. E não vá embora ainda. Se você chegou até o fim, comente a frase "Eu vou além do óbvio". Quando eu ver seu comentário, darei um coraçãozinho porque sei que você é alguém que busca entender a fundo o que está por trás das manchetes e quer estar preparado para o que vem pela frente. Compartilhe este vídeo com quem você sabe que também quer entender essas mudanças e o futuro da política americana. Vamos juntos ampliar essa conversa, porque essa história ainda está longe de acabar. Obrigado por acompanhar até aqui. O que vem a seguir no cenário político do ZPUA pode surpreender e impactar a todos nós. Fique atento, pois estaremos sempre aqui para trazer as análises mais relevantes. A Califórnia vive os efeitos mais severos da crise climática. Incêndios devastadores, secas prolongadas e cortes frequentes de energia não são apenas notícias, são uma realidade diária que ameaça vidas e economias locais. A resposta federal? Muitas vezes, silêncio ou negação. Essa falta de ação só aumentou a frustração e a resistência. Até áreas tradicionalmente mais conservadoras, como o Inland Empire e o Central Valley, começam a se unir contra as políticas que consideram prejudiciais. Agricultores enfrentam escassez de água, pequenos empresários lidam com instabilidade e muitos questionam se o governo está realmente trabalhando para eles. A coalizão contra Trump é, assim, inesperada, mas poderosa. Essa aliança inclui estudantes, artistas, empresários, agricultores e trabalhadores, unidos não por partido, mas pela frustração e pelo desejo de reconstrução. A Califórnia está mandando uma mensagem clara. Não vamos apenas resistir, vamos criar um modelo alternativo. E isso mexe com os alicerces da política nacional. Enquanto 2025 avança, a pergunta que fica é: o país está pronto para seguir esse exemplo ou a Califórnia seguirá seu próprio caminho? A resposta pode mudar o destino das próximas eleições e da América como conhecemos. Se você está gostando dessa análise profunda e quer continuar recebendo conteúdos como esse, não esqueça de clicar em inscrever-se no canal. Seu apoio é fundamental para que possamos seguir trazendo informações que realmente importam. Nos estados do Nordeste, como Rhode Island, Maryland e Virgínia, a rejeição é visceral, alimentada por um mix de fatores que vão desde cortes em serviços essenciais até o impacto direto das políticas climáticas. Nesses lugares, a política deixou de ser um jogo distante para se tornar uma batalha pessoal, um desafio que mobiliza famílias, comunidades e jovens. Compartilhe este vídeo
com quem você sabe que também quer entender essas mudanças e o futuro da política americana. Vamos juntos ampliar essa conversa, porque essa história ainda está longe de acabar. Obrigado por acompanhar até aqui. O que vem a seguir no cenário político dos Estados Unidos pode surpreender e impactar a todos nós. Fique atento, pois estaremos sempre aqui para trazer as análises mais relevantes. Até a próxima!